Então, ó, como vocês estão vendo, ele é todo modular. Aqui agora ele tá todo pelado, né? Tirei todas as laterais, a parte de cima. E é um gabinete, assim, bem bacana de montar, né? E é isso, senhoras e senhores. Instalei na minha GPU uma placa-mãe. Ai, que absurdo. Agora tá fazendo barulho, ó. Quentinho. E assim, até que ele é bem responsivo, ó. Eu aperto aqui, ó. Ele já muda. E muito bem, senhoras e senhores, vamos começando aqui na Loop Infinito mais um projeto de montagem de PCs, hoje com o recém-lançado The Tower 200 da Thermaltake. A gente já montou aqui o The Tower 100, o The Tower 500 e agora chegou a vez da gente conhecer um pouco mais de perto o The Tower 200, que eu já falei aí na CS, na Computex, e a gente vai montar um monstrinho nesse PC. A gente vai colocar um Core i9, um 13900K e uma GeForce RTX 4090. Isso tudo numa placa-mãe Mini ITX super compacta, que a gente vai descobrir se vai ficar legal. A gente tem também aqui, ó, um water cooler de 240mm da Thermaltake, com uma telinha do bloco da CPU e também uma fonte de 1050 watts Tough Power da Thermaltake. E por fim, é claro, memórias Kingston Fury DDR5 e SSD NVMe para o setup ficar uma belezinha. Então roda a vinheta e vamos nessa! Mas não esquece da pipoca, né? Até porque o gabinete hoje é praticamente uma pipoqueira. O primeiro PC dessa série The Tower da Thermaltake que nós montamos aqui no Loop Infinito foi o The Tower 100 no ano passado, naquele projeto em parceria com a Kingston com 16 TB de armazenamento nesse setup Mini ITX. Depois, nesse ano, nós montamos o The Tower 500, que é um case muito maior, um gabinete bem grande, com um sisteminha de Custom Loop, foi o nosso primeiro Custom Loop aqui no Loop Infinito, que não deu muito certo, né? Porque deu um probleminha na placa-mãe, causou uma corrosão ali e transformou o líquido num aquário de mijo, né? A gente contou essa história em outro vídeo, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ver. A placa-mãe está no RMA desse projeto e a Thermaltake já mandou outros componentes aqui para a gente arrumar quando a placa voltar, né? Inclusive a ASUS acabou de anunciar a Z790 Fórmula também, né? Então finalmente tem. Talvez eu acabe comprando a placa, mas não sei, deixa pra lá. Vamos falar desse projetinho aqui, que é o que importa neste momento. Depois do The Tower 500, que foi o primeiro, aí depois teve o The Tower 100, aí a Thermaltake lançou nesse ano o The Tower 200. Inclusive esse é um gabinete que eu acompanhei o lançamento, primeiro lá na CS, eu mostrei ele para vocês, depois na Computex e agora que ele está sendo lançado aqui no Brasil, a gente tem um aqui no Loop para fazer um projetinho de montagem diferente, né? Os principais diferenciais do The Tower 200 em relação ao The Tower 100 é que ele é um pouquinho maior, não muito maior, mas ele é um pouco maior e ele suporta placas de vídeo grandes como a RTX 4090. O The Tower 100 era placas de vídeo assim, um tamanho médio no máximo. E também ele suporta water coolers com radiadores de até 240mm. The Tower 100 era apenas 120mm. Além disso, também cabe placa-mãe Micro ATX. Esse negócio foi meio confuso, porque lá na CS eu falei Micro ATX. Depois na Computex me corrigiram, falaram, não, é só Mini ITX. E na verdade, assim, ele tem furações para placas Micro ATX. Então, dependendo da placa que você for colocar, encaixa. Mas tem placas Micro ATX que não vão encaixar. Então, eles acabam não suportando oficialmente Micro ATX, pode ser que funcione. A gente vai testar aqui, inclusive, durante o processo de montagem, mas oficialmente ele é feito para Mini ITX, né? Tá até aqui na caixa, a gente já vai dar uma olhadinha nas especificações. Bom, de resto, nós temos aí a 4090 Game Next Trio, a placa-mãe Mini ITX, como eu já comentei, o water cooler e fonte Thermaltake e as memórias Kingston Fury, um Intel Core i9 13900K que a gente tirou do nosso PC aí de benchmarks para usar aqui nessa montagem. E é isso, né? Esse é um projeto aí em parceria com a Thermaltake, a MSI e a Kingston. E a Intel que mandou também essa CPU no lançamento, né? O 13900K. Inclusive, acabou de sair também o 14900K, né? Então, já teve vídeo disso ou não? O assistente de produção temporal aqui me disse que o vídeo já está no ar, 14ª geração, então deem uma olhadinha, mas o 13900K continua sendo uma excelente CPU, é um monstrinho à parte, mas vamos ver se essa plaquinha Mini TX aqui vai aguentar. Dito isso, vamos começar o nosso projeto, conhecendo um pouco mais de perto aqui os componentes e depois a gente começa aí o nosso tradicional projeto de montagem. O link de todos esses componentes está na descrição, se você se interessou por alguns
algum ou alguns deles, ou quer replicar aí o setup, tá tudo aí na descrição bonitinho. Então, bora lá! Já acabou a pipoca ou não? Tem gente que come a pipoca nos trailers, né, do filme. E aí, quando começa o filme, não tem pipoca. É difícil. Vamos começar com o que temos de mais diferente aqui, que é esse gabinete, o The Tower 200. Vamos dar uma olhadinha nas especificações desse produto. Apesar de ser um gabinete mini TX, chamam aqui de Mini Tower, e ele é um pouco maior do que gabinetes mini TX que a gente vê por aí, né? O próprio The Tower 100, né, por ele ser grandinho nesse formato paralelepípedo reto-retangular, é isso? Lembrei, desenterrei aqui agora. Então ele é uma pequena torre. Quando a gente fala mini TX, vem na cabeça gabinetes bem compactos, pequenininhos, mas esse cara aqui é bem maior. Isso a gente falou lá no The Tower 100, só que lembrando que aqui também dá para encaixar micro ATX, né, dependendo do projeto aí e da placa-mãe. Então aqui a gente tem as dimensões, ele tem aí um painel apenas de vidro temperado, esse é um outro diferencial, né, o The Tower 100 tinha 3 e o 500 também, 3 painéis de vidro, esse só na frente, né, que é de vidro. Em termos de fãs, a gente já tem 2 fãs com esse gabinete, vem 2 CT140, 2 configurados aí como exaustores, um no topo e um na parte traseira, bias para HDs e SSDs, né? 2 para drives de 3,5, 2 para drives de 2,5, ou você pode colocar 4 de 2,5 também. Slots de expansão aqui para GPU 3, vamos ver se vai rolar, 4090. Placa-mãe mini ITX, apesar dele ter furações micro ATX também, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Conectividade do painel frontal igual ao The Tower 100, a gente tem aí 3 portas USB, 2 USB tipo A 5 GB, uma USB tipo C com 10 GB e suporte a fontes tamanho normal. E o suporte dos fãs aqui que ganhou um upgrade aí em relação ao The Tower 100, né? Pode ser um de 140mm em cima, pode ser 2 de 140mm atrás. E a novidade nesse case é que do lado direito dá para montar 2 fãs também dentro dele, né? Então você pode colocar um radiador ou 2 fãs. E a gente vai montar aquele water cooler de 240mm na lateral desse gabinete. E aí tem aqui, ó, as medidas para GPU, né? Até 380mm. Então bora tirar esse menino aqui da caixa. Tá aí o The Tower 200, o modelo que a gente recebeu aqui no Loop Infinito para testar e conhecer de perto é na cor preta. Tô dizendo isso porque tem várias opções de cor. Quem viu aí esse vídeo que eu fiz lá na Computex conheceu um pouquinho aí das outras cores, como por exemplo o modelo branco, igual ao The Tower 100. Mas é que eu achei legal a gente variar um pouquinho, trazer uma cor diferente e também é mais fácil, né? Não ter que se preocupar em deixar todos os componentes na cor do gabinete. O preto ele é mais normal, né? Só que não foi intencional, mas sem querer a placa-mãe ela é branca, então eu fracassei já nisso, né? Só que eu fracassei ao contrário, geralmente pensando em pôr tudo branco para combinar com o gabinete branco, dessa vez tinha que ser tudo preto, eu já errei logo na placa. Mas não errei, eu vou explicar por quê, calma. Tô vendo os dedinhos nervosos nos comentários, calma. Vou chegar lá. The Tower 200 ele tem um sisteminha muito parecido com o The Tower 100. A gente tem uma tampinha aqui que clica. A gente já tem o fã aqui, ó, de 140mm, o CT140. Todos os cabos aqui do painel frontal para a gente fazer a configuração. Mas ele é mais amigável à montagem, né? Eu senti que ele é um pouco mais fácil de manusear porque ele tem menos parafusos. Então essa tampa aqui em cima, por exemplo, ela não é parafusada, ela é só encaixada. No Tower 100 é tudo parafusado aqui em cima, né? Então aqui é apenas um encaixe. E assim, mesmo que essa tampa aqui em cima esteja colocada, você ainda consegue acessar o PC, porque ele tem esse sisteminha de clique no vidro frontal aqui também, ó. Então eu empurro aqui e aí já sai a tampa de vidro aqui na frente dele para a gente ter o acesso aqui aos componentes. A mesma coisa aqui atrás, né? A gente tem um sistema de encaixe na tampa traseira, enquanto o Tower 100 tinha 4 parafusos, aqui é só puxar que já sai, né? Ela fica encaixada. Então é um acesso mais fácil. Aí para tirar as tampas laterais, aí sim tem que remover, né, a parte de cima aqui, e aí você consegue puxar aqui, ó, do lado e já destaca as laterais. Então vou puxar outra aqui. E aí a gente já tem o gabinete, ó, todo aberto, facilitando aí a montagem. Não precisei tirar nenhum parafuso para chegar até aqui. Agora, esses retângulos que a gente tem aqui embaixo, aí eles têm parafuso, né? Então cada um deles tem um parafuso.
É meio que um thumb screw que dá para tirar no dedo, mas ele é um pouquinho mais achatado. Então eu vou usar a parafusadeira aqui, que o link está na descrição, né? É só tirar. Inclusive essa daqui da frente dá para substituir também por uma que tem uma telinha, né? A Thermaltake vende esse acessório separadamente. E aqui, esse último aqui embaixo. Tem aqui também ó, um filtro de poeira, só puxar. E vamos ver o que mais que dá para desmontar aqui. Eu acho que é isso. Então, ó, como vocês estão vendo, ele é todo modular. Aqui agora ele está todo pelado, né? Tirei todas as laterais, a parte de cima, o filtro de poeira. E é um gabinete, assim, bem bacana de montar, né? Bem fácil de acessar aí todas as partes internas dele. E todas as peças aqui têm filtro de poeira. Só não a de vidro, né? Óbvio, não tem passagem de ar. Mas tudo que tem passagem de ar, como essas tampas laterais aqui, ó, já tem filtro de poeira embutido. Isso é bem bacana, é uma atenção legal da Thermaltake nesse detalhe. Tem também o que parece ser aqui um suporte para GPU aqui dentro. Deixa eu soltar ele aqui para a gente ver como funciona. Um parafuso aqui que a gente ajusta de acordo com o tamanho da GPU. Caiu mais uns parafusos aqui. Rapaz, será que vai encaixar a 4090? Não testei antes, hein? Então, como esse é um dos destaques aí desse gabinete, né, a possibilidade de você usar uma GPU bem maior, vamos começar a falar dos componentes com a GPU. E eu tenho aqui uma Gaming X Trio GeForce RTX 4090 da MSI, que é a mesma placa-mãe que eu fiz o unboxing no lançamento no ano passado, que eu fiz aí o vídeo com os testes também. É a mesma placa que voltou aqui pra gente para esse projeto, a MSI está emprestando ela pra gente montar e é muito louco, né? Eu não fiquei muito tempo nessa geração na 4090, né? A gente fez aqueles testes iniciais, pegamos para montar um outro projeto aqui que não saiu ainda, mas vamos lá, vamos revisitar essa placa. Inclusive foi o primeiro unboxing dela aqui no Brasil, o primeiro vídeo dessa placa foi nosso, hein? Ó. Vamos re-unboxar, não é reboxar, é fazer o unboxing novamente aqui. Quando você compra uma placosa dessa, você tem, obviamente, a placa de vídeo, tem aquele adaptadorzinho também, o 12BH PWR, né, PCI Express 5.0, que a gente não vai precisar porque a fonte que a gente está usando hoje já tem o conector integrado, e tem também aquele suporte, né, para GPU, porque essa é uma GPU pesadinha. Essas montagens diferenciadas também ajudam para quem tem o toque, né, para a GPU não ficar caindo assim, sabe? Então já monta ela na vertical, que aí você não vai ter nenhum problema. Só que quando eu li ali no gabinete 3 slots, eu fiquei preocupado, porque essa placa tecnicamente usa 4 slots de expansão PCI Express. Mas eu acho que vai dar bom. Eu quero acreditar. Ah, de boa, tranquilo, tranquilo. Ela tá usando um quarto espaço aqui, né, de slot, mas encaixou numa boa. E aí aqui embaixo tem o negocinho para ajustar, para prender, para ela ficar bem fixada. Então, tranquilo, né? Eu fiquei preocupado que tava falando 3 slots ali, mas tem um quarto aqui que funciona. Aí a lapa de GPU, véio, até hoje eu não supero o que tá acontecendo com as placas de vídeo. Esse tamanho é muito maior que a placa-mãe, vocês vão ver quando eu montar. Ufa, ainda bem, viu? Achei que eu ia tomar no c... agora. De novo, né? Só porque eu não fiz o estudo completo dessa vez. E eu esqueci de tirar aqui, mas tem os acessórios aqui do gabinete aqui dentro. Inclusive tem essas chapas de plástico aqui que servem para fechar algumas partes do gabinete se você for usar componentes menores. Então, se você vai usar uma GPU que vai ficar até aqui, para não ficar esse buraco exposto, você pode encaixar essa pecinha aqui, ó. Aí ele fecha aqui, fica tipo um chãozinho aqui, né, para o gabinete não ficar vazado ali, para ver a bagunça dos fios. Mas a gente não vai precisar, essa aqui é a mesma coisa, mas aí ali para lateral, né? Coloca aqui também. Vou mostrar como ficaria fechando tudo aqui. Aí. Então, se a GPU for menor, você usa essas peças de plástico para compor a estética aqui do case. Uma sacada legal, né? Porque tem marcas aí que largariam o gabinete do jeito que tá mesmo. Ah, vai ficar feio mesmo. Aqui não, a gente tem uma atenção legal no detalhe. E por fim, ainda sobre o gabinete, aquela história de placa-mãe micro ATX, porque dá para ver que ele é um pouco maior aqui nessa estrutura do que apenas uma placa-mãe mini ITX. E observando ali, quando eu fui ver no detalhe, tem alguns parafusos que está escrito I/M, né, que seria mini ITX, e outros que estão escritos só M, que parecem ser a furação exata
de placa-mãe micro ATX. Então eu acho que durante o desenvolvimento eles tinham a intenção de fazer micro ATX, mas aí algumas placas acabou não encaixando e enfim, não rolou. Eu tô aqui com uma placa-mãe que a gente vai usar em outro projeto de um PC de streaming, que é uma B770M Mortar Wi-Fi, também da MSI. E eu cheguei a fazer um teste aqui, ó, posicionando ela aqui dentro. Quando a gente coloca essa placa-mãe aqui, ó, o encaixe dela é bem justinho, mas ela encaixa perfeitamente aqui no gabinete. A furação, o que bate agora são os mini TX, mas eu precisaria colocar os outros pininhos aqui dos parafusos para poder parafusar ela. Mas ela fica dentro do limite perfeitamente, ó, vou mostrar aqui para vocês na câmera de cima, dá para ver um pouquinho melhor, olha lá. Ela encaixa com perfeição aqui. E eu cheguei a testar 3 placas micro ATX que a gente tem aqui, todas elas entraram no gabinete numa boa. Mas dá pra ver que aqui, ó, fica bem no limite do gabinete. Já vai ser um pouquinho chato de fazer o cable management, a organização dos cabos aqui, né, para eles entrarem na furação aqui embaixo. E se a placa for um pouquinho maior do que o convencional, ela já não encaixa. Além disso, a gente perde, obviamente, um dos slots PCI Express que não tem passagem aqui. Mas usando o GPU grande, isso já ia acontecer de qualquer jeito. Então é um gabinete que suporta oficialmente apenas mini ATX, mas dependendo da placa micro ATX e do projeto, dá para colocar aqui sim numa boa. Então eu não tô louco, porque me falaram na CS que era micro ATX, aí na Computex falaram mini ATX, eu falei, acho que mudaram de ideia no meio do caminho, porque alguma placa não funcionou bem e é para evitar dor de cabeça. Mas mede aí a placa, dá uma olhadinha se você está pensando em montar uma placa micro ATX e já era. Eu aqui no caso vou montar mini ATX por outro motivo, mas deixa eu pegar a placa aqui pra gente falar disso. Cara, vai pra lá que daqui a pouco a gente monta. Nenhum SSD foi ferido durante a gravação desse vídeo. Olha o tamanho dessa plaquinha mini ITX, mas por que? Se o gabinete comporta micro ATX, por que eu estou colocando uma placa-mãe mini ITX aqui? Bom, esse é um vídeo que eu estou fazendo em parceria com a MSI, que nos ajuda enviando as peças aí para o projeto. E a MSI não tem nenhuma placa-mãe micro ATX com o chipset Z790. Como aqui eu estou colocando um Core i9, um 13900K, que no momento da gravação desse vídeo é a CPU mais avançada que eu tenho aqui na minha mão, e uma GeForce RTX 4090, eu falei, vamos colocar um chipset topo de linha nesse negócio. E aí eu preferi ir para o formato mini TX com o Z790 do que ficar no micro ATX com B770M. E daí veio a escolha da Z790i Edge Wi-Fi, que por coincidência é branca, né? Eu estou montando o setup todo preto, mas aí a placa-mãe acabou sendo branca, não tem mini TX Z790 também na cor preta, só tem essa branca. E assim, eu perco alguma coisa em relação a micro ATX? Perco alguns recursos, como por exemplo, eu tenho apenas 2 slots de memória RAM, não vou ter outras expansões PCI Express, mas eu não vou usar. Mas ainda tem aqui 3 slots para SSDs M.2, apesar do formato compacto. Então, é uma plaquinha que eu acho que vai dar conta. Minha única novela aqui é que vai ficar um espaço sobrando ali no gabinete, mas depois a gente vê se a gente preenche com alguma coisa. Então vamos abrir aqui, ó, essa caixinha pra gente conhecer aí, a plaquinha. Faz tempo que eu não monto mini TX aqui no canal. Olha só, é muito pequena. Foi o que ela disse? Não. Ah lá. Tá aqui, ó. Essa é a plaquinha. Eu sempre me impressiono quando eu vejo o tamanho da miniaturização das tecnologias. E no fundo da caixa aqui nós temos os cabos e acessórios, né? Temos aqui, ó, cabos SATA, um par de cabos SATA, extensão de RGB aqui. A gente tem a antena do Wi-Fi, um pendrive com os drivers, eu sempre gosto, vai para a coleção, e um parafusinho aqui embaixo para o SSD M.2, na parte traseira, preciso usar esse parafuso, e stickers, olha lá. Temos adesivinhos, ó, o brasão da MSI, tem o Lucky ali também, tem umas tags aí para você organizar. E os manuais aqui com informações, olha lá, regulamentação da União Europeia, os caras piram lá. Então é isso que vem aqui na caixa desta placa-mãe, que a gente vai usar aqui. A antena do Wi-Fi, SATA não vai, isso não vai, o pendrive vai para coleção. E olha só que belezinha de plaquinha-mãe que a gente vai usar aqui hoje, hein? Essa placa ela tem essa estilização com os dissipadores todos aqui, né? Tanto aqui em cima quanto aqui do VRM também, e aqui o do SSD, tudo prateado, não é exatamente branco, né? É prateado. Aqui não tem nada, que é onde vai a memória RAM,
mas ela é muito bonita. Aqui na parte traseira também, ó, esse acabamento todo branco, já vem com o I/O Shield integrado. E vamos lá, vamos falar um pouquinho das especificações aqui dessa plaquinha. O que dá para fazer com ela? Bom, nós temos 2 slots de memória RAM DDR5 até 8.000 megatransfers por segundo, mas isso, segundo a MSI, via overclock. Um slot apenas PCI Express, eu acho que talvez essa seja as duas coisas que a gente mais perde nesse formato compacto, né? De 4 slots de memória vai para 2 e de vários slots PCI Express vai para apenas 1. Esse slot aqui é PCI Express 5.0 x16 e em termos de armazenamento de SSD, outra coisa que costuma ser mais limitado nessas placas compactas, mas aqui nós temos 2 slots PCI Express 4.0, eles ficam nesse sisteminha aqui de stacking, né? Tipo um sanduíche, então tem um ali embaixo e um aqui em cima, você vai desparafusando, vai desmontando tudo e acessando, e aí tem um terceiro slot, mas esse é PCI Express 3.0 aqui atrás, né? Então ele fica exposto aqui sem nenhum dissipador. Uma outra coisa que vale comentar aqui nessa montagem é que eu estou colocando um Core i9, um 13900K nessa plaquinha. Eu não vou nem falar ainda da parte térmica, que é uma discussão à parte. Mas nós temos aqui em cima, para alimentação da CPU, apenas um conector de 8 pinos. É o suficiente para um 13900K? É o suficiente para rodar ela em estoque. Um único conector desse pode passar até 300 watts de potência e é justamente mais ou menos o que essa CPU vai beber aqui. Mas se você for fazer um overclock, algo mais extremo, vai aumentar o consumo, vai tacar uns nitrogênio líquido, aí não vai dar conta. Para o nosso caso aqui, vai funcionar bem, até porque eu vou ter que fazer um undervolt nesse i9 por conta do water cooler de 240mm, que talvez não dê conta. Mas aí é para a segunda parte do vídeo aqui, a hora que a gente for testar, aí eu comento aí sobre os resultados. Por enquanto tá tudo bem. A gente tem um conector de alimentação aqui da placa-mãe, 4 slots SATA para você conectar aí HDs e SSDs, a conexão USB tipo C para o painel frontal, USB tipo A também, ambos USB 3.2, um detalhe legal é que a USB tipo C ela suporta até 20 GB, tanto a que tem aqui atrás quanto essa que vai para o painel frontal. Eu acho que é isso aí no geralzão, claro, né? não comentei aqui, mas o socket LGA 1700 aqui, suportando aí CPUs Intel Core de 12ª, 13ª e também a 14ª geração, que manteve a retrocompatibilidade com chipsets Z690 e também Z790, como eu já comentei num outro vídeo, né? Então é isso, daria para pôr um chip até mais novo do que eu estou colocando aqui nesse setup, mas como no momento da gravação desse vídeo ainda não chegou para mim, vai com... tá ruim não, né, o 13900? E virando aqui agora esse maravilhoso suporte do AliExpress, que tem um link aí na descrição, vamos falar um pouquinho das conectividades. Então tem várias portas USB aqui, 4 portas USB tipo A com 5 GB, né, 3.2 Gen 1, tem duas aqui que são Gen 2, aí com 10 GB de conectividade, e uma USB tipo C aqui embaixo com até 20 GB de banda. A gente tem conexões de vídeo aqui também para usar os gráficos integrados, DisplayPort e HDMI, a conexão das antenas do Wi-Fi, né, Wi-Fi 6E, ainda não é o Wi-Fi 7, o Wi-Fi 7 vai ficar para os novos chipsets Z790 Max, e as conexões de áudio aqui embaixo, né, temos aí 3 conectores P2, um setup de áudio até bem simples, né, para uma placa mais topo de linha como essa, um é line-in, entrada de áudio, o outro é saída de áudio para fones de ouvido, caixa de som, etc, e outro é para microfone. Então é isso, essa é a nossa plaquinha, e acho que podemos aí começar a montagem. E vamos à CPU Core i9 de 13ª geração, 13900K, um monstrinho à parte esse carinha aqui, que traz aí 32 threads, são 24 núcleos, 16 núcleos de eficiência, 8 núcleos de desempenho, cada um desses 8 núcleos com 2 threads, e aí totaliza 32 threads com um clock máximo, sem overclock, né, em estoque, de 5.8 GHz. Ou 14900K que acabou de sair aí, é 6 GHz, então esse negócio tá bem louco. Aliás, nesse setup aqui cairia bem um 14700K também, que é o que mais evoluiu aí nessa geração com a adição de alguns núcleos, né? Dá uma olhadinha aí no meu vídeo aí que eu explico essa história toda. Agora vamos então instalar essa CPU que estava no nosso outro setup aqui de benchmarks de GPUs, tá vindo aqui para esse projetinho, e é assim, viu, que a gente monta aqui, a gente fica depenando e montando de novo o tempo todo para fazer os projetos. Bora lá, vamos levantar. O pessoal acha que eu tenho 20 PCs montados aqui, bonitinhos, pegando poeira. São 20 não, é 12. E bora instalar.
negócio quando o bagulho sai voando assim, né? Que a instalação foi boa. Mas guarda esse bagulho aqui, tá? Essa proteção do socket aqui, porque se der problema na placa-mãe, você precisa dela para mandar pro RMA, como o nosso aquário de mijo, né? Que foi lá pra... A caixa tá aqui embaixo, pô. Tô bem louco aqui. O DDA tá hard agora, né? Eu comecei a abrir 3 abas, não fechei nenhuma. Deixa no ar, vocês fecham aí pra mim. E vamos às memórias. Com o apoio da Kingston, nós temos aqui 4 TB de SSD Kingston Fury Renegade e 64 GB de memória RAM DDR5. Vamos começar aqui com o SSD. A gente já montou vários projetos com o Kingston Fury Renegade, que bate aí velocidades de mais de 7.000 megabytes por segundo de leitura, um SSD realmente muito potente e, pô, 4 TB num único SSDzinho NVMe é maravilhoso, né? Você coloca um drive, já tem armazenamento pra caramba, para instalar jogos, para trabalhar também com acesso rápido. Então essa é a nossa recomendação, mas se você está procurando algo mais em conta, a gente também sempre recomenda aqui o NV2. Que também é PCI Express 4.0, é um pouco mais comportado, né? Metade aí da velocidade máxima, 3.500 megabytes por segundo, mas sinceramente, galera, eu usando no dia a dia, eu não vejo diferença entre esses dois modelos. Para mim, fora o armazenamento, né? Que esse cara aqui é um de 1 TB. Mas eu tô trazendo ele aqui de novo porque tem link aí na descrição e esse carinha aqui já tá custando menos de R$300 quando rola promoções aí da Kingston. Então fica de olho para fazer um upgrade aí no seu PC e se você ainda tá usando só um HD no seu computador, o Sanita tava rodando jogos do HD, né? O Kenji também. Bora fazer o upgrade, vai? Mas se você quiser o máximo de desempenho, é o Kingston Fury Renegade mesmo. E a gente agradece a Kingston sempre mandando componentes para nossas montagens aqui no Loop Infinito. Agora vamos abrir, só que hoje eu vou fazer vou mudar um pouco, que eu tô meio cansado de ficar rasgando o negócio, sempre dá uma dor no coração. Então hoje eu vou fazer meio que... Eu fazia mágicas de edição nos tempos de Macworld Brasil. Vamos ver se eu ainda consigo. Vamos ver se vai dar certo, ó. Atenção. Olha lá, ó. Fica de olho, ó. Aê, aí sim, hein? Não sacrifiquei um blister aqui hoje. É o mesmo, viu? Vocês acham que eu troquei aqui na edição, mas não, tá aqui, ó, 4 TB de armazenamento nesse pequeno drive de SSD NVMe. M.2. Bora lá instalar esse negócio. Ah, o c... Temos um parafuso longuinho aqui, hein? Caraca, o dissipador é pesado, hein, ó. Dá pra deixar alguém inconsciente com isso aqui, ó. Vamos instalar o SSD aqui. Tirar o plastiquinho aqui do chicletinho térmico que tem aqui nesse dissipador. E o próprio parafuso dele já prende aqui o SSD quando eu for encaixar aqui de volta. E agora as memórias Kingston Fury Beast. A gente montou os últimos setups aqui com o Kingston Fury Renegade, mas agora voltamos aqui para Kingston Fury Beast. Nesse kit aqui, cada um dos módulos tem 32 GB de memória, com um total aí de 64 GB de memória RAM DDR5 até 6.000 megatransfers por segundo. Essa é a configuração desse kit aqui. Se você está montando um setup branco, que aliás, essa placa-mãe é branca, tem também um kit aí, ó, com as memórias na cor branca, Kingston Fury Beast. A Renegade também tem aquela cor diferente, mas a série Beast ganhou recentemente aí essa atualização. Então se você quiser deixar o setup bonitinho, tem esse kit branco aqui também. A gente vai usar o kit preto aqui hoje e lembrando que todas elas têm RGB também. Ah, e o software de RGB, o Fury Control, vem melhorando bastante nas últimas atualizações, viu? Então se o seu tá meio estranho, meio bugado, dá uma atualizada aí porque eles estão melhorando bastante esse controle das memórias. Claro, você também pode usar, nesse caso aqui, o MSI Center ou o software da própria placa-mãe, se for de outra fabricante, para fazer o controle direto aí das memórias e manter tudo sincronizado, bonitinho. E eu esqueci como é que abre esse bagulho aqui, pera aí. Aí, olha lá. Eu contornei o problema, né, do Mini TX e ter só 2 slots, aumentando, né, a capacidade de cada módulo de memória que a gente vai colocar aqui, né? 32 GB de cada. É um monstrinho que a gente está montando aqui em 64 GB de RAM, mais do que o necessário. Vamos ver se a gente vai conseguir bater essas 6.000 megatransfers por segundo, que quanto maior, né, o módulo, mais difícil é a gente alcançar essas velocidades, mas vamos ver.
E como é que faz para pôr em Dual Channel? Não tem nenhum slot aqui para pular na placa? Não, já roda em Dual Channel, pelo amor de Deus. Eu tenho que clarificar, porque senão tem gente que vai falar: ah, eu burro, não sabe. Tá seguindo tutorial? Tá pronto, ó. PCzinho já tá montado. Já dá até para ligar e sair rodando Doom, assim. Claro que vai ligar por 0.8 segundo com esse Core i9 aqui, porque ele vai começar a fritar bem rápido. Mas daria para ligar. Mas não vamos fazer isso. Então, para quem não se tocou ainda, essa é a GPU e essa daqui, ó, é a placa-mãe. Tá vendo? Assim, quem frequenta sites com conteúdo adulto já deve ter visto essa combinação por aí, né? Lá ele! Para evitar dores no coração, eu vou colocar uma fitinha aqui, porque esse negócio aqui raspa a GPU quando encaixa ali. Então, vou deixar essa fitinha aqui. O negócio é tão louco aqui que você não instala a GPU na placa-mãe, você instala a placa-mãe na GPU, olha lá. Tá aí. É isso. Observado esse absurdo, tá pronto. Agora é só instalar o cooler, tirar o adesivinho aqui da placa-mãe, que eu já ia esquecendo, e a fonte. Vamos então ao nosso water cooler. A Thermaltake mandou aqui para esse projeto, junto com o gabinete, o Tough Liquid Ultra 240, que é um water cooler com um radiador de 240mm, dois fãs de 120mm de alto desempenho, eles não têm RGB, focam mais aí no desempenho, e uma telinha LCD no bloco da CPU de 2.1 polegadas, que exibe informações sobre a temperatura dos componentes do sistema, o uso, a velocidade do clock, ou você pode colocar uma imagem ou um GIF animado também para personalizar aí o setup. Então vamos abrir essa caixa aqui para a gente fazer a nossa instalação. Ó, bem lacradinho aqui. Os manuaizinhos, papelada aqui. Lembrando que é compatível aí com os sockets mais atuais, então funciona aí no AM4, AM5 e LGA 1700, que é o nosso caso aqui hoje. Aqui, ó, radiador de 240, bloco da CPU e os dois fãs. Vai negar pesado, hein, esses fãs aqui, com os cabos extremamente longos da Thermaltake, que vão ser úteis nessa montagem. Aí, velho, o negócio é bom, hein? Vou pegar o TT1225. Pena que não tem RGB, né? Mas a gente dá um jeito. E aqui o mount da placa-mãe, parafusos e tudo mais. Então, bora para a montagem. Bom, já separei tudo que eu preciso aqui para a instalação, a parte traseira aqui da placa-mãe do socket LGA 1700, os parafusos todos aqui e vamos começar a instalação aqui. Eu vou tirar esses adesivinhos aqui para colar na parte traseira da placa-mãe, que é interessante, é uma atenção bacana ao detalhe, porque sempre que a gente coloca essa base atrás, se você levantar a placa-mãe cai. Então facilita bastante já deixar meio fixado para auxiliar aqui na montagem. Inclusive tem um plastiquinho aqui e tem uma mensagem da MSI aqui atrás, ó. Basicamente está dizendo para você não apertar demais o bloco da CPU na hora que você estiver colocando os parafusos, para não estragar a placa-mãe. Vou colocar essa parte aqui atrás. E aí esse adesivinho já dá uma fixada, porque senão fica solto e aí qualquer movimento sai do alinhamento, é meio chatinho. Então é uma conveniência bacana aí, um pouco mais prático. Com essa base instalada, a gente vai colocar aqui os 4 parafusinhos de sustentação. Ei, mini TX, olha, quase não tem espaço para pôr as coisas. Agora vamos ver a orientação do bloco, né? Porque a placa-mãe ela vai ficar assim, vai ficar para cima no gabinete. Então o bloco tem que ficar com a telinha para baixo. Apesar que eu acho que não faz diferença, né? Porque a gente muda a orientação depois no software. Então, o que a gente tem que ver aqui é a orientação em relação ao gabinete, porque lá isso aqui vai ficar mais ou menos assim. E a placa-mãe fica quase na mesma altura aqui da placa-mãe. Acho que talvez a única orientação seja essa, fazendo a... Não vai ter espaço para mangueira, né? Ela vai passar em cima da placa. Deixa eu pegar o gabinete para ver. Olha o tamanho da placa no gabinete, velho. E o radiador vai ficar aqui, ó. Ah, tem bastante espaço. É isso. Vai ficar com essa orientação. Mangueiras do lado da memória RAM. Vou tirar o adesivinho aqui embaixo do cobre.
pastinha térmica. É um trocinho de cocô aqui, mas tudo bem. Vou pôr mais porque é retangular. Vou pôr tudo. Pump ligado. E agora vamos à fonte para a gente poder fazer o primeiro teste aqui antes de montar no gabinete. Nós temos aqui então, para aguentar essa GPU, uma fonte de 1050 watts. A 4090 tecnicamente pede aí no mínimo 850 watts, mas é bom colocar um pouquinho a mais aí, né? Então nós temos aqui, ó, a Tough Power GF A3 1050 watts. Uma fonte aí que já vem com conector PCI Express 5.0, né, o 12VH-PWR, é ATX 3.0, tem o sisteminha Smart Zero Fan, então quando ela está com uma carga mais baixa, o fan dela nem gira. Japoneses capacitores é ótimo. Japoneses capacitados, como o nosso Kenji que edita esse vídeo. Capacitores japoneses e 10 anos de garantia. Ela tem a certificação AD Plus Gold de eficiência energética e é 100% modular. Então, vamos abrir aqui, ó, a gente tem aí informações, avisos, questões aí de segurança, os conectores que vem aqui na fonte. E ela vem aqui, ó. Até que ela não é muito grande, achei que ela seria maior, mas está aqui a nossa fonte. Tough Power GF A3 1050 watts. Aqui, ó, todas as conexões dela. Aqui atrás, inclusive, um indicador sobre como funciona, né? O Smart Zero Fan, que é essa... Você tem um interruptor liga e desliga da fonte e tem um segundo interruptorzinho menor aqui. Se isso aqui estiver ligado, o fan não opera se a fonte estiver com uma baixa carga, né? Geralmente é 50% de carga ou menos, que nem gira o fan. E também tem aqui a bolsinha com os cabos. Eu vou separar aqui os cabos que a gente vai usar. Tem dois montinhos de cabo. Eu imagino que aqui tem o essencial e aqui são os secundários. Ah, vem um cabo de energia também. Isso é importante. Tem fontes que não mandam mais cabo de energia. É bom você ter o cabo de energia aí também. Esse aqui veio o padrão internacional porque a fonte veio de fora aqui pra gente testar. Mas se você comprar aqui no Brasil, vem com o padrão nacional. E o único diferente aqui nessa história que é o da GPU. E esse cabo, é importante ver também que às vezes vem na fonte um cabo que não é 600 watts como esse daqui. Esse daqui é 600 watts e ele tem a conexão PCI Express 5.0 na fonte e na GPU. E aqui sim a gente aproveita 100% desse formato. Existe uma comunicação entre a fonte e a GPU, não é apenas uma adaptação. Então se a GPU precisar pedir mais e a fonte não tiver, ela fala, opa, peraí, segura, não trava o sistema não, toma só um pouquinho. Então, depois de um ano no mercado, finalmente está se tornando mais comum essa conexão. Você não precisa pendurar um monte de adaptador, é um cabinho só da GPU para a fonte. Essa era a ideia desde o começo. Aí a gente viveu a era dos adaptadores aí por muito tempo. Adaptadores que derretiam. Aí tinha adaptadores angulados de fabricantes como o Cable Mod, que também derretiam. Esse primeiro teste eu vou ligar só a placa-mãe sem a GPU. Eu sei que essa GPU está funcionando, então vamos nessa. Vou ligar a fonte. Atenção. Acho que está tudo bem. Vamos ligar aqui na mão. Acendeu a memória RAM. Estou ouvindo a bomba do water cooler girando. Temos vídeo. Olha lá, 13900K. Escreveu umas coisas ali e foi embora. Voltou. Já está na tela de configuração do tipo de cooler que eu estou usando aqui. Mas rapaz, o water cooler é micro USB. Em que ano estamos, pô? Pelo menos não é Lightning, né? Morte ao Lightning. Oi, mas o Lightning... Não. E quem disse que tem USB 2 aqui na placa-mãe para ligar esse daqui? Era para ter. Falava ali que tinha USB 2. Devia ser do painel front. Ah, tem. Tá em cima da USB 3. Aí, ó lá. Acendeu a telinha aqui, ó. Aproveitamento bom de tela, hein? Borda fininha do LCD, aí sim. Ó, aí tá aí. Nosso sistema já subiu. 13.900K, 64 GB de memória RAM e o SSD também instalado. Então, ó, tudo funcionou. Já podemos prosseguir com a finalização da montagem no PC. Até porque o radiador já está esquentando aqui.
Como eu disse, esse gabinete é um gabinete gostosinho de montar, porque é muito fácil, é bem aberto aqui, a gente tem um acesso fácil aí a todos os slots, né, que a gente tem que encaixar as coisas aí. Então vamos lá. A grande vantagem da placa-mãe Mini TX é que são só 4 parafusos. Placa-mãe fixada, vamos usar o radiador. É isso, é o único jeito de montar isso aqui. É passar por cima da CPU. Ah lá que beleza, eu só vi isso agora, mas dá para girar a tela aqui do bloco da CPU, né, do water cooler, para fazer a passagem do micro USB ficar melhor aí de acordo com a montagem. Maravilha, um bônus aí. Para começar a passar os cabos. Já está tomando forma o PC. Eu vou colocar a fonte aqui embaixo. E olha aí, já tá rolando até um cable management, porque só agora que eu vi que tem umas passagens de cabo aqui no cantinho, dos dois lados aqui atrás, para você já jogar os cabos aqui e deixar tudo muito bem organizado. Então já vou aproveitar, ó, vou fazer isso aqui. Olha lá, só puxar aqui, encaixa de volta. Eu pus a fonte ao contrário. O fã da fonte fica sempre na abertura do gabinete. Já puxa o ar ambiente, resfria a fonte e já sai. Se não, vai puxar ar quente que está dentro do gabinete. Aí é melhor evitar. E já rolou mesmo um cable management aqui, hein? Ó, já está tudo passado ali do ladinho, já está ficando ótimo. Agora vamos para GPU já? É melhor conectar esse monte de cabo aqui antes. Esse passador de cabo aqui eu achei sensacional. Gente, esse gabinete tem um cable management mais eficiente que eu já vi. Você vai montando e os cabos já vão ficando organizados, olha lá. Não tem que fazer mais nada depois, só puxar um pouquinho. Claro que depois a gente vai dar, né, aquele capricho. Nesse momento eu tenho pendente só a instalação da GPU e os 2 fãs aqui do radiador. Eu tava pensando aqui nessa configuração qual que é a melhor montagem para esses fãs do radiador. Porque na caixa ali, né, o exemplo deles é jogando o ar para fora, o ar quente para fora. Mas como a gente tem a lateral vazada aqui, talvez seja mais interessante puxar o ar ambiente para resfriar o radiador e aí já sobe aqui, já sai pelo exaustor também por trás ali. A GPU não vai ser afetada porque ela está puxando o ar ambiente do outro lado também, então esse é o caminho. O que você acha, Tejada? Em vez de dar um push, fazer um pull, pode fazer um pouquinho mais de barulho, mas funciona. É, mas por estética talvez seja melhor montar ele assim, porque, né, do outro lado, ó. É, você teria que montar ele pelo lado de fora. E os que eu tenho que são swap são 140. Bom, eu vou montar ele do jeito que é normal mesmo, então. Bora lá, estamos chegando no final. Agora os fãs do radiador. Deixa eu ver se eu não vou pôr mais nada aqui na placa-mãe, porque eu vou bloquear completamente a passagem aqui. Eu achei que depois de colocar os fãs aqui eu não ia conseguir mais acessar aquela lateral ali da placa-mãe, mas existe uma distância considerável de altura aqui, né, entre a placa-mãe e o radiador aí do water cooler. Então eu ainda consigo acessar aqui todas as conexões, né, RGB, de fã, etc. Agora é só organizar esses quilômetros de cabo aqui. Tudo conectado, por fim, vamos à nossa GPU, a monstra que está aqui aguardando a instalação. Então, bora lá colocar 4090 aqui. E por fim, o cabo da GPU. Vai fazer essa curvinha aqui, ó, pra gente evitar a fadiga desse adaptador aí. Não ficou ruim, não. Ficou elegante. E é isso, a V1 da montagem tá pronta. Ligar o exaustor aqui. Cabeça boa.
Que, aliás, só tá com um aqui, né? Dá pra pôr mais um também. Primeira versão está concluída. Vamos ver se ele ainda liga, né? Tem esse detalhe agora, né? Para conectar os cabos, ó lá. Abre a tampa aqui de cima e passa. Atenção! Aê, ligou! Boa! Olha, eu vou falar para vocês que até aqui foi uma das montagens mais rápidas que eu já fiz. Realmente esse gabinete é muito versátil, é muito fácil de montar. A gente não está aqui nem na terceira hora de gravação ainda, né? Foi pelo relógio a hora que a gente começou. Não, já passou de 3 horas. Mas teve um intervalo aí no meio também, né? De gravação não chegou em 3 horas. E é isso. Agora sim, né? Para um gabinete que tem um vidro, que dá para ver ali dentro, eu acho que tá faltando umas decorações aí, algumas coisinhas, alguns elementos, né? Então, agora eu vou fazer isso e depois eu volto com o resultado da montagem. 2000 anos depois. E nasceu o nosso The Tower 200 e essa foi a finalização que a gente fez aí depois da montagem, com um logo RGB do Loop Infinito personalizado e também o brasão da MSI, a MSI, que nos apoia bastante aqui com os projetos aqui no canal. Achei bacana colocar ali onde tinha um espaço livre. No Tower 100 eu tinha colocado uma telinha. Aqui não, aqui eu tava com esse brasão RGB, eu falei, vamos colocar aqui. Se você se interessa por essas personalizações, eu vou deixar o link aqui na descrição de como você pode conseguir um item como esses ou personalizar um aí com o seu nome ou com o nome do seu PC. Então tá aí, a gente finalizou colocando essa plaquinha Loop Infinito aqui RGB, o brasão aí da MSI, e além desses 2 elementos com RGB, tem mais. A gente colocou 2 daqueles halos da Phanteks com RGB aqui nesses 2 fãs. Eu coloquei um fã RGB em cima, tirei o de cima e pus atrás, e também coloquei aqui 2 linhas RGB, né? 2 LEDs aqui, 2 fitas de LED, para dar uma iluminação, em especial na GPU, né? Para ela ganhar um destaque que ela estava muito apagada. Então teve aí esses quantos acessórios aqui? 1, a plaquinha do Loop, 2, o brasão da MSI, 3, esses 2 aqui, 4 aqui e 5 em cima. Então foi isso que eu fiz aí depois da nossa gravação para finalizar essa montagem. Além disso, coloquei também aqui ó, um adaptador da Cable Mod na GPU, né, aquele adaptador PCI Express 5.0 com ângulo como esse daqui, que sim, é o que está dando problema, que está pegando fogo, mas eu vou arriscar, eu vou testar, vou ver como é que ele vai ficar aí por um tempo usando aqui na GPU. Esse aqui era prateado, aí eu coloquei um preto aqui, ó, e aí até sumiu, né, o cabo da GPU nessa montagem. Ficou muito bom mesmo. Um pequeno risco de incêndio, né, mas não, na pior das hipóteses vai derreter um pouquinho o cabo, na pior das hipóteses. Mas tá tudo bem conectado ali, eu quero testar, eu quero ver se o negócio vai dar ruim mesmo. Queimar a placa não queima. Mas assim, quem comprou esses adaptadores com problemas, eles deram um cupom para comprar um outro, que é uma revisão, que aí não tem esses problemas. Estou esperando o meu chegar, mas para exemplificar aqui a estética para vocês, tá aí como fica esse gabinete. Gostei muito dessa montagem, porque não teve muitos detalhes para ficar ajustando depois. Taca todo o hardware aí, taca uma camada RGB por cima e já era. Ou podia ficar sem RGB também, mas como tem, né, tampa de vidro, eu gosto de deixar os componentes bonitos aí para a gente poder ver. E um destaque está para a telinha ali do water cooler, que eu já vou mostrar as personalizações. Então daí o nosso The Tower 200, essa montagem que nasceu e já está quase fazendo aniversário, porque já faz alguns meses que ele está montado aqui e só agora em dezembro que eu estou conseguindo gravar essa segunda parte aqui. O bom quando rola esse intervalo, né, da montagem para essa conclusão é que a gente tem mais tempo para avaliar o PC, para testar e para passar aí a nossa opinião para vocês. E esse carinha aqui é muito legal, em especial pela portabilidade dele, né? Então a gente tem um PC com um 13900K e uma 4090, mas ele não é aquele trambolho, aquele PC imenso. Tá, ele é bem grande,
para um mini ETX. Isso de fato não. Mas em relação a uma configuração normal, ele não é muito complicado de você transportar de um lado para o outro. Ele é pesado e eu estou fazendo muito esforço para esconder a minha cara aqui, ó, de lift, ó. Pesado pra isso aqui. Talvez a única inconveniência desse formato é que as conectividades ficam aqui em cima. Então, se você for mexer muito, isso daqui pode ser meio chato. Mas aí tem um painel frontal ali com algumas portas que ajuda. Mas tem esse detalhe aí para você considerar. O legal é que, quando isso aqui está em cima da mesa, você não vê os cabos, né? Que ele fica paralelepípedo reto-retangular, um bloco retangular na mesa, muito bonito. Um dos pontos positivos para mim durante a montagem foi essa facilidade de você poder puxar aqui a tampa frontal e ter acesso aí aos componentes, né, para ajustar alguma coisa aqui, mexer em algum tipo de posicionamento. E também um outro ponto legal é nessa lateral aqui que fica o water cooler, você também pode acessar ele de uma forma muito rápida, só tirando aqui 2 parafusos. Isso é algo que eu tive que mexer bastante aqui quando a gente foi trocar de CPU. Para fazer os testes do 14900K, eu tirei esse 13900K que está aqui, que é o único que a gente tem. Então, para tirar o bloco da CPU, eu teria que desmontar tudo se não tivesse esse acesso fácil aqui, ó. Você tira o radiador, ó, fica com ele aqui, tem um acesso rápido para poder mexer ali, tirar, trocar CPU, trocar pasta térmica, sem ter que desparafusar tudo. Então isso daqui é muito prático mesmo. E agora dá para ver um pouquinho melhor aí esses halos RGB aqui da Phanteks, que você coloca em cima de um fan que não tem RGB para dar essa estilização. E aí parece que ele tinha até RGB nativo, né? Mas ele não tem. É só o reflexo aqui dos LEDs nas pás, né, do fan, fazendo esse efeito aí mais bonito. É legal que joga uma luzinha para dentro do gabinete, né? Aí depois, ó, para colocar de volta aqui é só encaixar, tem 2 pontos na base aqui. Aí você empurra aqui para dentro, ó, e é só parafusar de novo. E esse sisteminha aqui é uma das coisas mais legais desse gabinete. Foi uma surpresa agradável. Na hora que eu falei, putz, eu vou ter que desmontar tudo. Não, tá ali, ó, tá fácil. E também eu não comentei, mas a gente tem aqui 2 baias para SSDs ou HDs, né, drives aí de 2,5, né? Então tem 2 baias aqui, como o The Tower 100, isso é igualzinho. Agora, né, eu não posso falar só os pontos positivos, tem que falar os pontos negativos também. Uma coisa que eu achei bem ruim é que não tem nenhum parafuso na parte traseira. Num primeiro momento eu achei isso maravilhoso, nossa, que legal, né? Mas num segundo momento eu vi que não é legal porque às vezes você não consegue fechar bem, sabe? Os cabos por dentro, por mais que a gente tenha um excelente espaço aqui para organização, e olha só como ficou aqui, você não vê cabo, né? Eles vão todos ali pelos sistemas laterais. Às vezes você vai fechar e ele fica um pouquinho, ele não encosta, porque tem um cabo aqui fazendo um volume que se você tivesse um parafusinho ali, você ia apertar e fixar. Outro problema que eu tive com essa tampa traseira é que os encaixes aqui, eles têm uma pecinha de plástico que é colocada aqui e aí tem um pino na tampa traseira que entra ali. E essa pecinha aqui, como ela é de plástico, se você colocar um pouquinho errado, corre risco de quebrar, que foi o que aconteceu com essa daqui, essa superior aqui quebrou. Então as 3 aqui, ó, 1, 2, 3 encaixam, as 2 de baixo e aqui a direita, mas a esquerda não encaixa e eu tô prendendo com uma fitinha ali até eu comprar outra pecinha dessa de plástico aqui para substituir. Fora isso, excelente, e inclusive aqui, ó, 2 fãs, né? Eu tirei o fã que vinha em cima dele e coloquei aqui, né? Então a gente tem 2 fãs iguais aqui, o CF140. E se você precisar acessar aqui a parte traseira da placa-mãe para, por exemplo, colocar o SSD adicional aqui, nesse slot M.2 que fica na traseira, ou tirar a base do water cooler para colocar um outro tipo de cooler, é só desparafusar aqui, tem 2 parafusos, você tira essa malha aqui e fica um acesso livre aí à placa-mãe. E aqui também dá para montar HD de 3,5 ou HDs ou SSDs aí de 2,5. Então tem bastante espaço aí para personalização aqui dentro. Só esse fiozinho aqui que é difícil na hora de fechar. Mas ó, para não dizer que não tem parafuso aqui atrás, você pode fechar essa tampa e parafusar aqui embaixo. Tem 2 buraquinhos aqui para você parafusar. Mas não vai dar a firmeza aqui em cima, que é o que eu queria. Quando você vai pressionar ali algum cabo que está batendo na tampa, né? O ideal é ter menos cabos, é assim que se resolve. Mas nessa quebrou o negocinho aqui, ó. Ele fica meio frouxinho aqui. Pena. Eu vou arrumar.
mas é que também a gente testou para valer a portabilidade desse produto e levamos ele para vários lugares. A gente levou ele lá para a LG para testar os monitores OLED Flex, aquele monitor OLED que curva, ele fica plano ou faz uma curva. E a gente levou esse PC lá para a live e também voltou. E, inclusive, essa máquina ficou em exposição na BGS. Então, quem foi na BGS pôde ver esse menino de perto, nessa forma final dele, todo montado lá no stand da Taitra. Taiwan Excellence, um stand que estava demonstrando aí tecnologias taiwanesas de marcas como a Thermaltake, que é uma marca que vem aí de Taiwan, e tinha alguns cases em exposição ali com algumas montagens, e o nosso The Tower 200 do Loop Infinito esteve lá para a galera que curtiu. Quero agradecer aí todo mundo que foi lá, visitou o stand, tirou uma foto, me marcou. Muito obrigado. Isso daí é super importante aí pra gente ver que vocês estão curtindo essas montagens. Então essa foi a nossa montagem do The Tower 200 e agora chega de falar de estética, vamos falar um pouquinho aí sobre as configurações, esse 13.900K. Vamos ver se esse water cooler segura, como é que personaliza o RGB e a telinha também, e por aí vai. Então agora uma parte um pouco mais técnica aqui. Então daí o nosso setup dentro do The Tower 200, com o nosso Core i9 13900K, 8 núcleos de desempenho, com 16 núcleos de eficiência, um total aí de 24 núcleos, com 32 threads no total, né? Chegando aí até 5.900 MHz, 5.9 GHz, quase 6 GHz, que é o que o 14.900K bate, né? O Core i9 de 14ª geração. Mas por que não colocar o 14.900K nessa montagem, então? Bom, por dois motivos. O primeiro é que, quando a gente começou esse projeto, o 14.900K ele não tinha sido lançado ainda. Ele foi lançado no meio desse processo todo. Segundo que esses chips são praticamente iguais. Então, na hora dos jogos, por exemplo, essa aqui é uma máquina gamer com uma 4090. Na hora dos jogos, a diferença de desempenho ela é praticamente insignificante. Não é nenhuma diferença significativa. E na hora de testar o desempenho também, 14.900K está muito parecido com o 13.900K. Então a maior vantagem do 14.900K para mim, na minha opinião, é ter reduzido um pouquinho o preço do 13.900K. Para quem queria aí um Core i9, esses dois são praticamente iguais. Se fosse o 14.700K, né, a gente está falando de 7, aí não, aí teve uma diferença porque ele tem mais núcleos do que o 13.700K. Mas o Core i9, assim, o 13.900 é excelente e eu acho que ele tem um custo-benefício superior, que ele é mais barato que o 14.900 e entrega praticamente o mesmo desempenho. Então, bora lá. Placa-mãe aqui, MSI, MPG, Z790i, Edge Wi-Fi. Apesar de ser uma mini ETX, é Z790, traz aí todos os benefícios, todas as vantagens desse chipset, como por exemplo o desbloqueio para overclock, que vai muito bem com essa CPU. E eu acho que em relação a micro ATX ou uma Full ATX, eu só perdi alguns slots de memória, eu perdi slots PCI Express, mas também, mesmo que fosse micro ATX, né, como eu comentei, não ia dar para pôr nada, porque essa placa gigantesca, ela come todos os espaços ali. E talvez slots de SSD M.2, mas não vou usar, né? Já tem 4 TB da Kingston aí, então já tá uma maravilha. E por falar em memória, temos aí 32 GB de RAM DDR, rodando aí a 3.000 MHz na base, totalizando 6.000 megatransfers por segundo. Então, aqui na configuração inicial, eu só joguei ali um perfil de XMP para subir a frequência aí das memórias. A RTX 4090 também, que dispensa descrições, né? Esse modelo, inclusive, tem um review completinho aqui no canal. A gente fez unboxing quando ela foi lançada, olha aí, a 4090 saindo da caixa e também uma análise completa aí dos jogos. E é uma GPU, assim, é para rodar Ray Tracing no talo, né? Para você jogar, assim, nessa tela aqui, ó, que é uma tela 4K, aproveitando todos os detalhes. Essa daqui é a OLED C2 da LG de 42 polegadas, que saiu de linha hoje. Você tem no mercado a OLED C3. E fiquem ligados que o preço dela finalmente caiu e, assim, às vezes dá para encontrar por menos de R$4.000. Nossa, mas R$4.000 no monitor, um monitor OLED de 42 polegadas. Gente, isso daqui é meio que você põe isso aqui na mesa para jogar, ó, nessa distância aqui, ó.
os jogos mudam, viu? É legal demais. E aproveitando que eu tô falando do setup aqui, o meu mouse é o MM712 da Cooler Master, olha aí, com conectividade sem fio e também cabeada, e o teclado é o bonitão. Esse tecladinho aqui ele é muito bonito porque é uma edição comemorativa da Cooler Master. Aquele teclado que eu instalei uma GPU nele, olha lá, ele já vem com a GPU instalada aqui. Esse daqui é o MK712 nessa edição comemorativa da Cooler Master, que também tem conectividade sem fio, né? Ambos trabalham aí ou com o dongle, que é o que está conectado aqui, né? O adaptador USB, ou via cabo ou via Bluetooth. Então tá aí o setup e os links, claro, estão aí na descrição. Então esse é o sistema. Agora, como é que ficou o desempenho e a gestão térmica? Bora rodar um Cinebench R23 aqui e observar aqui os status, tá? Estamos com dificuldades no scaling aqui do Windows, né? Pela resolução 4K, mas tá tudo bem. Opa, comecei a sentir uma brisa aqui agora, hein? Porque como ele tá como exaustor, todo o calor do radiador sai na lateral aqui. A GPU não, né? O da GPU vai sair por cima. Aqui ainda mais, né? Eu acho que seria mais interessante eu realmente ter feito ao contrário. Eu montei como eles sugerem, mas depois eu vou testar o contrário também, porque ele puxa o calor daqui e solta ali. Se você deixar do teu lado na mesa, pode esquentar um pouquinho ali. Mas se você deixar do seu lado, vai ter que ficar do lado esquerdo. Mas aí não vem para você, né? Vai para o monitor. Por cima seria melhor. Vamos rodar de novo aqui para marcar as temperaturas, mas parece que ele bateu um pico aqui de 89 graus e um consumo de 247 watts. Então a gente tem aí uma limitação sendo aplicada pela configuração estoque da placa-mãe, né? Apesar que eu mexi no XMP, mas isso aqui não é o máximo que essa CPU consome e também que ela esquenta. Porque eu tô aí, ó, chegando em 32 mil pontos apenas no multicore, quando eu já vi Core i9 13900K batendo 39 mil pontos, quase 40 mil pontos. Então a gente tem uma limitação. Mas assim, na hora dos jogos, não deve afetar o desempenho, isso daqui que tá aqui desse jeito. E tem uma gestão térmica ok, né? Porque não tá batendo 90 graus, então você não vai ter um aquecedor no seu quarto. Mas o legal de você ter um 13.900K e uma 4090 é personalização, é poder fazer o overclock. Eu vou dar uma otimizada automática aqui no XTU da Intel. E aí agora tá batendo 100 aqui, mas também tá consumindo 275 watts. Então, opa, e agora tá fazendo barulho, ó. Quentinho. E a pontuação, ó, já subiu para 33.500. Claro que eu estou com várias coisas rodando aqui. Esse não é um teste de benchmark nesse momento, mas é só para mostrar como nas configurações que ele vem de fábrica, nem sempre você vai extrair o máximo desempenho. Tem sempre que dar uma fuçadinha, mexer lá na BIOS, mexer na tensão, entender os limites do seu sistema de resfriamento. Mas esse é um water cooler que segura o 13.900K. Aí se você tiver um cooler melhor, você vai segurando mais o potencial dessa CPU. Então às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas esse cooler ele segura essa CPU? Em linhas gerais, a resposta é quase sempre sim, mas você só vai conseguir usar o potencial máximo da CPU se você tiver o resfriamento adequado. Então essa é a questão aí nessa equação da gestão térmica. Só que a gente tem que lembrar que não são todas as aplicações que usam CPU no talo, como esse daqui, né, que é um benchmark. Então, no caso de jogos, a história é outra. Aí não, aí esse water cooler dá mais do que o suficiente, porque os jogos não vão usar todos os núcleos da CPU, pelo menos não deveriam, né? Deixa eu voltar para o padrão aqui, porque já estava ótimo. Então tá aí um pouquinho dos testes que a gente faz aqui na hora dessas configurações. Agora vamos ao terror, que é a configuração dos softwares RGB. Primeiro, os controles de RGB, velocidade dos fãs e tudo mais, né, de hardware em si, pode ser feito aí pelo MSI Center. É aqui que você tem muitos tempos de loading, e aí a gente tem um acesso a um monitoramento do sistema nessa aba, com várias informações que ele está puxando aqui dos sensores. E aqui em Features, você tem alguns dos aplicativos que você baixa e instala. Nessa visão aqui que eu estava antes, dá para ver o que já está instalado aqui, né? Porque tem várias coisas que você pode colocar. Então são softwares, são utilitários da MSI. E aí o que a gente usa para o RGB é o Mystic Light, que também demora um pouquinho para carregar. E aí aqui a gente tem os componentes que estão instalados, né? Então eu tenho aqui a placa-mãe, né, com a RGB, os LEDs endereçáveis, a GPU, a 4090,
Inclusive, como ela é da própria MSI, ela já está aqui ilustrada. Você tem todo o controle aí do logo e das faixas RGB, caso ela seja montada na vertical. E aqui a memória RAM, que também já identificou como Kingston Fury Beast. Olha lá, não é exatamente esse modelo, mas é legal que tem o próprio logo da Kingston aparecendo aqui. Eu não tinha visto isso ainda. Então, do jeito que eu montei aqui com um hub ARGB, eu vou controlar toda a iluminação num único software, que é o mundo ideal, né? Então isso facilita bastante. Senão, tem que tacar um OpenRGB para tentar sincronizar tudo, como eu estou fazendo lá em casa. Depois eu vou trazer mais um vídeo aí do meu PC. Então, ó, vou colocar em Steady aqui, ó, vamos colocar tudo branco. Vamos ver se ele vai, olha lá, tá, vai apagando tudo. Apagou. Voltou. Piscou. Eita, nós. Rapaz. Então, esse é um problema que acontece quando você usa um hub e pendura muita coisa ARGB em um único hub sem alimentação. Quando a iluminação está no talo, não consegue alimentar. Aí apaga, aí acende, aí apaga, aí acende. Fica nisso aí, ó. Então, se a gente reduzir um pouquinho aqui a intensidade, ó, colocar 200, 200, 200, dá um apply. Vamos ver. Apagou. Tá aí. Agora sim. Como é que eu sei disso? Ó, já cometi esse erro várias vezes. Então, ou você, né, deixa a iluminação mais moderada, ou você usa um hub com alimentação, ou você distribui em mais de um hub ali. Aí eu posso mudar para qualquer cor, também gosto aqui de um tom de azul, um azul mais escuro, ou um vermelho, que fica um pouco claro demais. Mas com tudo que eu montei aí, o arco-íris estava bem agradável, estava bem PC Gamer, que ficou exposto lá na BGS, chamou bastante a atenção. Não, eu gostei. E aí falta o LCD, que aí é pelo software da Thermaltake, que também é um dos teaser de terror. Porque o que nós temos em excelência no hardware, às vezes faz falta no software. Então, não está aparecendo aqui agora a telinha para eu ajustar. Acontece, viu, gente? Acontece. O senhor já tentou desligar e ligar de novo, Will? Cabinho micro USB aqui, ó, em 2023. Apresentando o Osmar. Ficou meio torto ali dentro, mas it's not a bug. It's a feature. Tá aqui na tela, ó, Ultra 2.1 LCD. Então, ele tá torto aqui porque a gente estava usando outra configuração e você ajusta a altura dele, ó lá. Então você pode ir girando aqui. E assim, até que ele é bem responsivo, ó. Eu aperto aqui, ó. Ele já muda. Então pelo menos isso funciona muito bem, quando ele aparece aqui, né? O problema é que às vezes para de funcionar e aí vai para aquela telinha padrão ali com a informação do líquido, né? Que aquilo lá é hardware, né? Tem um sensor interno ali que monitora a temperatura do líquido, do water cooler, e aí fica ali em exibição. Quando você quer controlar, às vezes dá uma bugada. Mas assim, não deveria, mas não é nenhuma surpresa para quem já montou um PC com esse tipo de produto, né? Aquele meu NZXT também, vira e mexe, ele decide parar de funcionar, né? Até hoje eu não sei de onde ele monitora aquela temperatura que tá errada da CPU, então ela é meramente ilustrativa. O que meio que às vezes também acontece aqui, né? Então ele tá travado aqui em 67 graus, ó lá. A temperatura aqui nesse momento, eu tô tendo 50 graus aqui, CPU package, mas tá em 67 aqui. Você pode colocar uma imagem aqui também, ó. Põe o Doge ali, ó. Pode pôr um GIF animado, ó lá. Aí que beleza. O brilho é forte, viu? Dá pra reduzir o brilho também aqui, ó. Só que quando a gente reduz um pouquinho aqui, dá um batimento na câmera, né? Pela configuração do obturador. Mas aqui em pessoa fica perfeito. Isso aí não tem nenhum problema aqui. Então você pode colocar várias imagens, né, personalizadas, pode colocar um GIF aí, fazer alguma coisa diferente nessa tela, né, dar uma carinha diferente, ou você pode colocar alguns widgets, como por exemplo um relógio, e é um relógio analógico, clássico. Tem outros estilos aqui também, tem algum que é digital ou não? Aí, tem um aqui que é digital, ó lá, então tem um reloginho ali, estilo 3, deixa eu ver como é que é, esse aqui é mais flat, e esse daqui, olha lá, esse aqui é de Gallifrey. Eu vou colocar esse daqui, ó, esse aqui ficou legal, esse meio pixeladinho, achei bonito. Aí você tem também as informações, e assim, as de GPU, elas costumam ser muito precisas, pela forma como o sistema puxa essas informações. Então, por exemplo, temperatura da GPU, olha lá, 37 graus, deixa eu ver aqui no HW Monitor, GPU 37 graus, ó, precisão. Agora, informações da CPU, às vezes dá uma bugada, né, ó.
Ah, agora mexeu lá, 66, estava travado em 67. Só que não é o que eu estou vendo aqui. Ele está puxando núcleos de desempenho, qual núcleo ele está puxando? Então, não sei, é a mesma loucura da NZXT. Se eu descobrir, depois eu conto para vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, carga da CPU, esse aqui funciona bem. Por exemplo, CPU load, estou rolando o Cinebench aqui, vixe, travou em 2%. 22 agora. Temos um pequeno delay, mas está em 100% agora. Então, não sei, talvez a taxa de atualização não esteja funcionando adequadamente. Eu preciso atualizar esse termal. Ó, ventinho aqui. O ventinho está funcionando. Mas é isso. Então, é uma telinha legal, que se você quiser exibir alguma informação estática, um relógio e tal. Pro monitoramento de CPU, eu não vi muita precisão. Pro de GPU, ok. Os de memória RAM também são tranquilos. Você pode pôr um carrossel também, que aí fica passando várias das informações. Ó. Então, por exemplo, frequência da GPU... E aí fica um tempinho nela e aí troca para outra, ó lá, carga da GPU, etc. Então vai mostrando várias informações ali, na medida do que o software permite você personalizar. Né? Então, para um efeito, o que melhor funciona é a temperatura do líquido, que aí independe do software, e aqui fica com outro estilo, né, quando vai pelo software. Mas se você fechar aqui tudo, reiniciar, fica daquele jeito que estava até agora, e aí é a informação mais precisa que você pode ter nesse produto. Então, eu gosto muito do hardware, a Thermaltake manda muito bem no hardware, mas assim como as outras empresas, os controladores, os RGBs, eles são ruins. Eu não sei, que é um fenômeno, né? E não é de hoje, não. Tem 10 anos essa situação. E aí? Nem o OpenRGB salva. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa montagem do The Tower 200 da Thermaltake. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e também espero que ele tenha ajudado a você que está pensando em montar um PC, especialmente se você está de olho em algum desses componentes, né? Tanto o gabinete como tudo que a gente colocou ali dentro. Lembrando que todos os links estão aí na descrição e eu encerro esse vídeo agradecendo aí ao apoio da Thermaltake, da MSI, da Intel, da Kingston e de todas as marcas que estão sempre apoiando o nosso trabalho aqui nesses projetos de montagem de PC. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Deixe seu like e até a próxima!